Como uma mochila encontrada numa estação de triagem de lixo desencadeia uma investigação internacional, soa quase engraçado, mas é nisso que reside a força de tais histórias. Entre sacos e caixas de papelão surge de repente um objeto que puxa o fio da vida de alguém. Uma mochila preta de tecido sem logotipos apareceu perto de Fugine, onde a esteira transportadora zumbi tanto que é preciso falar em voz baixa, e o ar cheira a papel molhado e diesel, um turno comum, um fluxo comum de lixo. Até que um dos trabalhadores apertou o botão de emergência. Em 28 de março de 2017, Mate, um operário com o hábito de organizar tudo como deve ser, notou que a mochila não era daquelas que se joga às pressas. O fecho estava emperrado, mas sob os dedos formou-se uma pequena lista de inventário. Moletom masculino, cinzento, de algodão, ligeiramente esticado nos punhos, mas limpo, dobrado com cuidado. Livro de bolso em polaco, capa mole, canto dobrado entre as páginas, um bilhete de autocarro seco e um bilhete termosensível H.G. Putnitsky Prjevoz, Zagreb, Rijeka, datado de 12 de fevereiro de 2017. Nenhum documento, carteira ou telefone. Os objetos pareciam dizer: a pessoa viajou da capital para o mar, lia em polaco e era organizada. Caso contrário, o moletom estaria amassado. O que havia de inquietante nisso? Separadamente, nada. Juntos, uma silhueta demasiado completa de um desconhecido. A mochila foi enviada para a polícia. Depois, sem drama, protocolo. Fundo cinzento. Saco com selos. O moletom foi embalado separadamente. O tecido lembra mais do que o papel. Os peritos recolheram amostras do colarinho e das mangas, obtiveram um perfil e passaram-no pelas bases de dados internacionais. Em tais momentos, geralmente ninguém espera milagres. Com demasiada frequência, a química permanece silenciosa. Mas desta vez a base respondeu quase imediatamente. Correspondência de ADN, com perfil na base da Interpol. O nome apareceu numa linha rotineira como uma notificação no telefone. Thomas B., cidadão da Polônia. O país declarou-o desaparecido em 1º de março do mesmo ano, 3 semanas antes de Mate ter retirado a mochila da esteira. E nesse momento o objeto sem nome deixou de ser apenas um achado. Apareceu uma pessoa que tem em casa, possivelmente um gato, uma irmã, cartas urgentes no trabalho e os seus planos para o início da primavera. Apareceu geografia, Zagreb, Rijeka, e depois alguma curva que não está no horário. E apareceu um contador de tempo. Se os seus objetos estão aqui, onde está ele próprio? Assim começa um caso em que vamos reunir o crime não a partir de manchetes estrondosas, mas de vestígios cotidianos. De um bilhete em papel térmico, de um moletom cinzento, de câmaras na autoestrada com portagem e de como as pessoas guardam ou perdem os seus dias. A mochila deu-nos um nome e um ponto no mapa. Depois, a estrada da estação rodoviária Jabica até a saída da A6 e até quem naquela noite parou na berma e diminuiu os faróis. A história está apenas a ganhar velocidade. Mas antes de percorrer essa estrada até a saída da A6 e o Astra cinzento, é preciso dar um passo atrás e olhar para a pessoa cujo nome surgiu na base. Quem era Thomas B. antes de a sua mochila aparecer na Croácia? Thomas, 34 anos, Varsóvia. Informático daqueles que carrega o crachá numa bolsa discreta e sempre escolhe a sopa do dia no almoço. Vivia sozinho num apartamento alugado perto do metro. Corredor com gancho para o único casaco, cozinha com chaleira elétrica, no frigorífico, lista de compras e 2 ímãs de Cracóvia. Durante a semana saía de casa um pouco antes das 9, ia até a estação com auscultadores na playlist, ora rock polaco, ora podcast sobre linguagens de programação. No escritório tinha uma mesa junto à janela e o hábito de deixar uma caneca com a inscrição divertida no parapeito da janela. No fim do dia, guardava o portátil no armário, fechava a chave, apagava a luz. Um pedante. Nenhum fundo duplo secreto.
Trabalho estável numa empresa tecnológica, suporte de servidores, raras deslocações para fazer backup de emergência e longas correspondências por e-mail. No departamento diziam: é de confiança. Subentende-se: não conflituoso, não propenso a decisões bruscas. Os bônus anuais chegavam para viagens aos países vizinhos e uma mensalidade na piscina perto de casa. Cartão de crédito, sem atrasos, serviços públicos, em débito direto. Na vida pessoal, uma pausa. Alguns romances curtos, distância educada com a Zés, noites com séries e jogos de tabuleiro, às vezes encontro com a irmã num café a meio caminho entre o seu bairro e o dela. Uma semana antes do desaparecimento chegaram à conta de Tomás 2.000 euros da irmã. Quantia não enorme, mas notável. Exatamente essas cifras geralmente desencadeiam conversas sobre dívidas, disputas. Quem deve o que a quem? Aqui, não. O dinheiro vinha acompanhado de um contrato de compra e venda de um automóvel usado. A irmã decidiu trocar de carro e ficou com um antigo station wagon de Thomas por um preço bastante modesto. Documentos organizados corretamente. Data, assinaturas, entrega das chaves. A ironia é que este negócio, como se propositadamente, elimina a versão popular sobre buraco de crédito. Nenhum buraco. Os últimos dias antes da viagem parecem quase aborrecidos. Correspondência com colegas sobre plantão, carrinho de compras online com conjunto de cabos, apontamento no calendário. Sábado, voo, bilhete Varsóvia-Zagreb comprado em 11 de fevereiro de 2017. Manhã cedo, sem bagagem. Apenas bagagem de mão. Parece uma breve escapadela para desligar. E nisso não há nada de estranho. Fevereiro. Tempo perfeito para fugir da lama cinzenta de Varsóvia em direção ao mar, mesmo que apenas para respirar. Thomas não tem dívidas, exceto aquela máquina de café que estava a pagar a prestações e que, muito provavelmente, amava mais do que devia. Na pia quase nunca há canecas, tudo imediatamente lavado, arrumado. Nenhuma ligação criminosa. Passaporte, válido, vistos, em ordem. Chats internos com colegas, cotidianos. Quem fica de plantão? Swing, horário do lançamento. A vizinha lembrava-se de que, na entrada, ele sempre segurava a porta e algumas vezes ajudou a carregar caixas com ração para o seu gato. Tal pessoa sobre quem geralmente se diz reservado, mas bondoso. E, para ser honesto, a biografia parece montada especialmente para que a investigação não tenha onde se agarrar. Não há parceiros ciumentos, contabilidade negra, créditos ocultos e correspondências tóxicas. Há um homem cuidadoso, planeando férias em 3 cliques e enviando à irmã um emoji dedos cruzados após assinar o contrato do carro. A sua última atividade financeira notável, aquele mesmo bilhete de avião. Só isso. E aqui surge a ruptura. O mundo normal de Thomas não oferece motivos para desaparecer sem rasto. Ele não se esconde, não foge, não cancela pagamentos. Simplesmente embarca no avião para Zagreb, depois, no comboio. E algures no caminho para o mar vira para o lado errado. Por que exatamente Rijeka? Com quem se encontrou lá? A resposta começará a formar-se um pouco mais tarde, com o estacionamento da estação rodoviária Jábica, com as câmaras da A6, com portagem e com o Opel cinzento em que Thomas entrou na noite de 12. Com o estacionamento da estação rodoviária Jábica, com as câmaras e com o Opel cinzento, é precisamente aqui que o fio por um momento se torna palpável e imediatamente se rompe. Qual é o último trajeto documentado de Thomas B? Sábado, 11 de fevereiro. Voo matinal Varsóvia-Zagreb, breve escala num café, bagagem de mão, aquela mesma mochila preta. No dia seguinte embarca no comboio HJPP para Rijeka. Balanço suave, janelas na garoa, prateleiras com luz suave. Bilhete, sem lugar à janela. Mas Tomás, toda essa viagem segura o livro em polaco. Nos intervalos esconde o marcador no bolso do moletom. Segundo o horário, a composição chega perto da noite. Anúncio em croata.
plataforma onde cheira a travões e ferro úmido. Da estação até Jabica, alguns minutos a pé descendo para a Bahia. As câmaras de vigilância apanham uma pessoa com mochila, muito parecida com Thomas. Calças de ganga escuras, tênis, andar de viajante cansado que já não pensa em fotografias, mas numa ceia quente. Na gravação, vê-se como ele sai para a beira do estacionamento, olha em volta, verifica o telefone uma ou duas vezes, esconde-o no bolso. Passado um momento, aproxima-se suavemente da berma um Opel Astra cinzento, sem sinais, sem pressa. Breve piscar do pisca-pisca, como uma sugestão. O carro para exatamente de modo a que a câmera veja a porta traseira e um quarto do para-brisas, o resto esconde-se nos reflexos das montras. É impossível reconhecer o condutor. O rosto fica tapado pelos reflexos, e dentro brilha uma luz fraca do habitáculo. Thomas inclina-se, como se olhasse atentamente. Acena. Abre-se a porta da frente. Ele senta-se ao lado do condutor, puxa a mochila para os pés, com o ombro tapa a câmara. A porta fecha suavemente. O Astra afasta-se, junta-se ao trânsito, e em 2 segundos já não está no enquadramento, nem direções, nem matrículas. A câmera está um pouco mais alta e apanha apenas o teto e os reflexos. No enquadramento fica uma berma vazia e um par de pombos que nem sequer levantaram voo. Este é o último ponto onde Thomas está certamente vivo e à vista. Depois, silêncio. Nem chamadas do seu número, nem novos pagamentos. O rasto corta-se exatamente neste movimento da puxada da porta e no ruído dos pneus. E a partir deste momento toda a atenção desloca-se para o automóvel, Opel Astra, cinzento sem rosto, sem matrícula legível, sem trajeto. Encontrá-lo significa devolver a estrada ao mapa e perceber para onde levaram a pessoa do enquadramento. O próximo passo: agarrar-se à carroçaria e seguir pelas câmaras urbanas e das autoestradas. Agarrar-se à carroçaria e seguir pelas câmaras urbanas e das autoestradas é exatamente para aí que se dirige o rasto. Como encontrar um Opel Astra cinzento numa região inteira? Começam com a aritmética do movimento. Se Tomás entrou no carro em Jabica perto da noite, então qualquer saída de Rijeka em direção à autoestrada dar-nos-á uma janela de poucos minutos. O mapa da cidade desdobra-se em setores: oeste para Castave, este para I-65 e A6 com portagem. A polícia solicita para 12 de fevereiro todo o conjunto de gravações noturnas das câmaras dos nós rodoviários. Isto não é cinema, onde um botão ampliar resolve tudo. Horas aos monitores, rebobinar, anotações, berlinas, crossovers, cinzentos, com tom de grafite e com tom de pó. A maioria dos carros são eliminados por pormenores, por autocolante no vidro, por para-choques com arranhão, por barra de bagagem extra. Por volta das 17h20, a câmara na saída Rijeka Nascente apanha um enquadramento longo. Junta-se ao trânsito um Astra cinzento. Aquela mesma silhueta, achatada, carroçaria não muito nova, tampões limpos. Por uma fração de segundo, o reflexo dos faróis do carro vizinho tapa a matrícula e depois arranca a um flash de um letreiro publicitário. A faixa de símbolos sai esbatida, mas não inútil. Leem-se as 2 primeiras letras da região e os 2 últimos dígitos. Já é muito. Dentro do habitáculo, 2. A superfície espelhada do vidro transforma-os em sombras. Depois, não adivinhações, mas ferro e cancelas. Após o nó rodoviário, posto de cobrança da A6 Grobnik. Lá o sistema automático de reconhecimento de matrículas não conhece cansaço nem tempo. Fixa cada carro, compara imagem e símbolos. Às 17h32 a base dá uma impressão clara. Matrícula completa daquele mesmo Astra. Uma linha de dígitos e a carroçaria cinzenta sem rosto transforma-se num automóvel concreto com história de inspeções, mudança de pneus e recibos.
Quando a matrícula entra no terminal policial, o ecrã apresenta o cartão do proprietário. Registrado: Petar K., 36 anos. Morada: Rijeka. Profissão soa como de um anúncio no quadro de uma loja de ferragens. Técnico de manutenção de sistemas de ventilação. Não táxi, não aluguer, não frota empresarial, carro pessoal. E neste momento a indeterminação colapsa num só nome, ligado às últimas horas de vida de Thomas. Não Opel cinzento, mas Astra de Petar K. Não qualquer um ao volante, mas uma pessoa concreta que tem horário de deslocações, clientes, garagem onde guarda bidões e conjunto de chaves. O quadro começou a formar-se. A câmara fixa o encontro em Jabika, Rijeka nascente, confirma a direção. Grobnik imprime a matrícula. Isto já não é lenda urbana sobre entrou e desapareceu, mas um corredor rodoviário pelo qual se pode continuar. Ver onde este Astra saiu da autoestrada com portagem, a que horas voltou, o que foi apanhado nas câmaras na ponte sobre Rietina. E o mais importante, quem é Petar K., como vive e por que é que o seu carro foi o último sítio onde Thomas foi visto vivo. A investigação dá o próximo passo lógico: conhecer melhor o proprietário do Astra cinzento e seguir o caminho de Grobnik, até onde a ligação definitivamente cai. Conhecer melhor o proprietário do Astra cinzento. Passo lógico. Mas quem é ele, essa pessoa ao volante cujo rosto na gravação se dissolve nos reflexos? Petar K., 36 anos. Rijeka, apartamento alugado de 2 quartos numa casa na colina. Da janela vê-se um pedaço da Bahia e tetos de armazéns. Vive sozinho. Todas as manhãs, o mesmo trajeto. Descer ao quiosque onde compra jornal e um pequeno cappuccino para levar, depois, à oficina da empresa de serviços. Cargo: técnico de manutenção de ventilação. Uniforme de trabalho sempre fresco. Ferramentas arrumadas por células. Fita métrica com fita métrica. Abraçadeiras com abraçadeiras. O seu Astra. Cavalo de trabalho. Urbano comum. No banco traseiro tapete, na bagageira. Escada, caixa com chaves de fenda, par de luvas. Na autoestrada com portagem, o carro passa por tag ENC, pagamentos automáticos configurados de modo que o recibo chega ao e-mail antes de ele conseguir tirar o casaco. Registro criminal? Não. Multas. Um par de ninharias. Estacionamento no sítio errado e excesso de velocidade de 10. Quadro financeiro calmo. Paga mais vezes com cartão do que com dinheiro. Créditos não em atraso. Serviços públicos fechados no início do mês. No telefone. Mínimo de aplicações nas redes sociais é quase um fantasma. Avatar vazio. Rara reação a fotografias alheias. Nem likes em temas sonantes. Nem posts longos sobre justiça. Os colegas dizem que Petar, no trabalho, é como um metrônomo. Chega ao cliente, acena amigavelmente, verifica filtros, faz orçamento, vai-se embora. Não conta piadas, não vai a festas da empresa, mas se pedirem, ajuda a transportar máquina de lavar ou a desmontar armário. Os vizinhos descrevem-no com palavras parecidas: silencioso, reservado, educado mas fechado. E é aqui que surge a estranheza. Este não é o retrato que se espera ver quando se procura uma pessoa que levou um estrangeiro, após o que este desapareceu. Nenhumas histórias sobre conflitos, nenhuma companhia claramente perigosa, nenhum saltos nas notícias. Até os seus gostos, calmos, playlists de rock antigas no carro, conservas do mesmo supermercado, recibos cuidadosamente dobrados no porta-luvas. À noite está mais vezes em casa. Às vezes vai ao ginásio nos arredores. Às vezes passa na lavagem onde gosta de ver como a água com shampoo escorre pelo vidro. Tudo aponta para uma pessoa que vive segundo o horário e não ama nada mais do que ordem. Como ligar tal metrônomo a Thomas, que voou de outro país e 1 hora após a chegada entrou no seu carro. Nem amigos comuns, nem locais de trabalho comuns, nem hábito de fazer selfies no cais, lá onde as câmaras dificilmente se enganaram.
Entre eles há um vazio. E quanto mais calmo Petar parece por fora, mais arranha a pergunta. O que liga estes dois? Favor casual? Acordo? Segredo de que ninguém sabia? A investigação não vai por sensações. Há automóvel, a escala temporal, a último ponto onde Thomas está no enquadramento. Significa que é preciso olhar para onde a ordem às vezes entrega uma pessoa melhor que qualquer retrato. Nas coisas e nos vestígios digitais. Obtém mandado para busca no apartamento e automóvel de Petar, para apreensão de computadores, suportes, telefones. Esta não é cena dramática de filme. Envelope com selo, 2 pares de luvas, inventário. A porta do seu apartamento abre-se com chave comum. Dentro, cama cuidadosamente feita. Na mesa, pilha de instruções impressas para manutenção de condutas de ventilação. Na prateleira, recipientes de plástico com parafusos separados por tamanhos. Parecia ser mundo sem surpresas. Mas exatamente tais mundos, se algo não está bem neles, escondem isso profunda e cuidadosamente. Depois, vez da técnica. Portátil, discos externos, telefone, cartões de memória. E exatamente, eles devem responder por que é que o técnico silencioso foi o último condutor para uma pessoa procurada pela linha da Interpol. E exatamente eles devem responder por que é que o técnico silencioso foi o último condutor de uma pessoa do arquivo de procurados. A resposta começa com caixas para provas e ruído de sacos. O que foi encontrado no apartamento de Petar K? Em 5 de abril de 2017, a porta do seu apartamento de 2 quartos abre-se com chave oficial. Dentro tudo está tão arrumado como os vizinhos descreviam. Cama feita, ferramentas em recipientes de plástico com etiquetas, no frigorífico, iogurte, água e recipiente com sopa. Na mesa, portátil, ao lado 2 smartphones de anos diferentes, carregadores enrolados com elásticos. Embalam-nos primeiro. De debaixo da televisão retiram uma pequena caixa de plástico com micro SD. Parece pen USB casual de câmara ou gravador, mas o corpo está ligeiramente derretido. Bordas como se tivessem tocado metal quente. Dentro, vazio. Não há ficheiros. Não apagados. Mas exatamente vazio como página limpa que alguém passou sobre a chama e espera que as letras tenham desaparecido. Depois, cozinha. Debaixo da pia, saco comum com lixo. Por cima, polietileno do leite e lata vazia de natas de café. Abaixo, recibo amassado de hipermercado de construção datado de 10 de fevereiro. Leem-se posições. Faca universal, corda polipropileno, rolo, bacia plástica, 2 unidades. Produto branqueador. Soma. Média, como para compra doméstica antes de mutirão de sábado. Qualquer destes objetos separadamente não é crime, mas juntos formam uma lista que não se quer ver no dia antes do encontro com o estrangeiro. Especialmente se lembrarmos o pedantismo de Petar e o seu amor pela ordem. Ele raramente faz compras por impulso. Na casa de banho, limpeza, cheiro a lixívia, como se aqui tivesse passado recentemente uma empregada invisível. No armário, reserva de luvas, rolo de sacos, esponjas novas. Na varanda, par de bacias de plástico, uma com fundo gasto. Tudo isto ainda não prova nada. Por faca pode-se ir para reparação, por corda, para fixação no trabalho, branqueador, química comum para salpicos na camisa. Mas quando os prazos coincidem com a estrada para Grobnik, tal equipamento doméstico começa a soar diferente, como ferramentas para ações que preferem não discutir. O quarto, entretanto, alivia-se. Apreendem unidade central, disco externo, cartões de memória da máquina fotográfica, smartphone antigo com vidro rachado. Cada dispositivo recebe saco, selo e etiqueta. Tudo isto mudará para laboratório. Lá vão ver registros de ligações, listas de redes, tentativas de regravação na PEN e, principal, tentarão extrair o apagado do micro-SD onde o plástico denunciou o calor. Aqui resolvem não disputas, mas bytes. Quem correspondia com quem acordava encontros, o que queria gravar e o que tentava apagar.
Os objetos encontrados falam por enquanto apenas de preparação, subitamente prática e demasiado pensada para boleia casual. Ligação direta com Tomás ainda não há, mas nas mãos dos peritos, chave da próxima porta. Perícia digital. Para lá partem portátil, telefones e todos os suportes, para já não por palavras, mas por timestamps perceber como vivia Petar nos dias antes do encontro em Jabica e na noite em que a ligação se cortou. A eletrônica vai para laboratório, mas paralelamente verificam o que mente raramente: estrada e recibos. Que outras ações de Petar K estão fixadas no período do desaparecimento de Thomas B? Começam com o seu tag NC, pequena caixa de plástico no para-brisas que debita pagamento na autoestrada com portagem. Registros secos como fita de caixa e exatamente por isso confiáveis. Neles, 2 viagens para o mesmo setor das montanhas, para Mirkopalj. Primeira, 11 de fevereiro, dia antes do encontro em Jabica. Hora de saída em direção à A6, entrada em Grobnik. Depois, saída perto de Ostarije. No mesmo dia, Petar tem recibo INA, abastecimento de bidão. E isto não é encher depósito no caminho do trabalho. Talão na véspera de viagem à montanha, posição separada bidão, litros coincidem com o que cabe em recipiente de plástico comum. Como se alguém antecipadamente levasse combustível para onde não há tomadas e onde só se ouve vento. Segunda viagem. 13 de fevereiro, manhã cedo após o desaparecimento. O mesmo corredor. Entrada, saída, como se alguém voltasse por trilho já conhecido para acabar. No posto de gasolina da saída, Petar compra 2 cafés na promoção, 2 pelo preço de 1. Recibo. Lacônico. Mas muitas vezes torna-se base para fantasias. Significa que havia mais alguém? As câmaras cortam isto pela raiz. No estacionamento, o mesmo Astra cinzento, ao volante um condutor. Nem passageiro, nem sombra de segunda silhueta. Até a porta do lado do banco da frente não se abre. Vê-se como Petar coloca ambos os copos no porta-copos, bebe um gole de um, o segundo deixa, para depois. Rosto calmo, sem pressa. 5 minutos, e ele vai embora de volta para as autoestradas. Quando estes 2 pequenos enredos se colocam lado a lado, a banal viagem de negócios deixa de soar. Ontem, bidão abastecido e estrada para as montanhas. Hoje, o mesmo caminho e 2 cafés, embora no carro esteja sozinho. Datas: 11 e 13 de fevereiro, encaixam exatamente na moldura do desaparecimento do estrangeiro que entrou no seu carro na noite de 12. Nem brigas nas câmaras, nem perseguições, nem testemunhas. Apenas plano parecido com plano, preparação, pernoita no mato, regresso. Ao mesmo tempo não há composição direta de crime. Comprar café não é crime. Levar bidão não é crime. Mas para essa investigação estes são marcadores. Região fixada, corredor de viagens delineado, lenda sobre boleia casual, desmorona-se. Versão sobre terceira pessoa graças às gravações de vídeo retira-se. Segundo Copo, explica-se pela promoção e hábito de comprar com reserva. Comportamento de Petar permanece na zona cinzenta, demasiado direcionado, demasiado repetitivo. Próximo passo lógico, perceber para que lhe era preciso exatamente aquele troço das montanhas. A resposta esconde-se onde o asfalto acaba e começa a terra batida, na estrada florestal que leva à casinha cuja chave geralmente guarda o guarda florestal. Onde o asfalto acaba e começa a terra batida, a resposta esconde-se. Mas como entre dezenas de veredas e caminhos rurais encontrar um lugar concreto? Como a investigação encontrou a cabana florestal? Arranque, no contentor perto de Fugine, onde outrora foi parar a mochila. O sinólogo recolhe a amostra de cheiro dos objetos, o cão faz círculo impaciente e puxa para cá a estrada. Depois, margem da floresta, agulhas úmidas sob os pés, rasto vai para a terra batida antiga que os locais chamam estrada para o pasto. Na bifurcação,
Pequeno indicador da administração florestal. Aqui aparece pessoa que conhece estes sítios melhor que todos: o guarda florestal. Perguntam-lhe: quem levou chaves das casas de caça naqueles fins de semana que calhou em 11 e 12 de fevereiro? O guarda florestal lembra-se imediatamente. Casa Dolac realmente levaram. Não turistas, mas nossos. Chave ele entregou a conhecido de Petar K, para ele passar com um amigo por uma noite. No telefone do guarda florestal, SMS simples com nome Petar e hora de encontro no posto. Nenhumas correspondências longas, acordo breve e agradecimento com emoji. Isto já é suficiente para estreitar o mapa a um quadrado. Dolac, antiga cabana de guarda florestal afastada da autoestrada, 4,5 km por terra batida de Mukopaldi. Agora ao puzzle adiciona-se mais um pormenor. Na busca em Petar entre as chaves, encontram uma com etiqueta de plástico onde com marcador simples está escrito Dolac. Exatamente a mesma palavra que no SMS do guarda florestal. 2 fios juntaram-se. Cão puxou o trajeto para a estrada florestal. Testemunha deu nome e hora, chave em Petar. Confirmação material. Massa abstrata de árvores transforma-se em ponto no mapa. Cabana Dolac. Isto já não é simplesmente região de interesse, mas possível cena onde a noite de 12 para 13 de fevereiro passou não como foi idealizado nas correspondências de alguém. Depois, resta o mais simples e o mais pesado. Abrir porta, acender luz e ver o que dirão paredes, forno e lavatório. Abrir porta, acender luz e ver o que dirão paredes, forno e lavatório. Assim entramos em Dolac. Mas o que descobriram os peritos na cabana e no portátil de Petar K? Primeiro falaram os canos. Sifão debaixo da torneira parece recém-montado, mas na rosca, cristais, cheiro característico de química. Laboratório recolhe amostras. Nas amostras fixam-se vestígios de reagente branqueador e micropartículas de epitélio. Perfil de ADN coincide com perfil previamente estabelecido de Thomas B. Água lava tudo, mas plástico lembra. No forno. Fuligem densa e cinza onde sob microscópio se vêem fragmentos de fibras sintéticas derretidas, coladas em bolinhas. A sua composição bate com aquela mesma corda polipropileno barata do recibo de 10 de fevereiro. No canto onde pende lanterna, na parede notam-se manchas ligeiramente carecas, como se alguém tivesse passado esponja abrasiva. Luz em ângulo agudo puxa rede de micro-arranhões. No chão, nenhum drama sangrento como gostam no cinema, apenas cuidado e química cheirosa. E exatamente isto assusta mais. Alguém cuidadosamente apagava vestígios, e significa, sabia o que fazia. Na cinza do forno encontram mais 2 pormenores. Pequenos anéis metálicos de abraçadeiras de correias e gotas onde restos de combustível. Separadamente, fixa-se composição da fuligem. Analítica mostra presença de produtos de combustão de sintético e madeira, ou seja, fornalha naquela noite usaram ativamente, e não para calor. Válvula da chaminé ainda cheira ao inverno passado, mas nota surda de química soa já a fevereiro de 2017. Fora do forno, quase esterilidade. Demasiado para a casinha onde geralmente passam guardas florestais e caçadores com termos e botas sujas. Entretanto, mesa no laboratório recebe portátil, telefones e suportes apreendidos em Petar. O aparelho mais útil revela-se o mais modesto. Portátil de trabalho com tampa salpicada. Nele, mensageiro XMPP. Nas configurações, ninguém desligou o registro. Cliente obedientemente dobrava na pasta histórico de conversas. Forense abre ficheiros de texto, datas secas, nicks e mensagens. Neles aparece segunda voz, de Thomas. Primeiro, meses antes, correspondência em fórum fechado de pessoas a quem de modos diferentes dói tema do desaparecimento sem ruído. Troca de links, disputa sobre moral, parágrafos longos noturnos. Depois, transição para XMPP, mais cômodo e privado. Na prática, não mais privado. Cifra de ponta a ponta, não há.
Chaves não mudavam. Significa tudo o que escreviam conservou-se linha por linha. Frases sem emoções, mas o seu conteúdo corta. Preciso localização silenciosa, escreve um. A casa florestal, chave apanho de conhecido, responde outro. Depois vai lista. Tripés, câmara de ação, gerador em caso de rede fraca, abraçadeiras de correias para não tremerem as mãos, produtos de limpeza para todo o caso. Discutem timing. Encontramo-nos em Jabica. Depois, às 6, saída Ostarije. Noite e gravação. E eis aquela formulação que se tornará cicatriz para o caso. Fazer gravação da última noite. No contexto da correspondência, a palavra último não é sobre romance. Thomas insistentemente escreve que não quer funerais e publicidade. Petar responde com instruções calmas e por alguma razão adiciona pormenores técnicos, nomes de ficheiros, formatos, até como se chamará a pasta no cartão de memória. No portátil de Petar surgem também caudas pequenas, mas características. Screenshots de mensagens separadas. Ele fazia capturas de ecrã para a memória, rascunho de post com anúncio de transmissão não publicado, registros de testes de velocidade de internet ao longo da autoestrada dia antes do encontro. Tudo isto parece preparação pedante para evento que devia ser não saída casual, mas cena segundo plano, com técnica e papéis. Nenhuns vestígios de terceira pessoa nos chats não há. Às vezes só pisca o observador do fórum que pergunta: será que se pode ver? Ao que Petar responde que depende da rede. Física e digital convergem. Na cabana, branqueador, vestígios de limpeza, cinza com restos de corda e anéis de correias. No portátil, slots de calendário, lista o que levar, trajeto e acordo com Thomas sobre encontro e sobre gravação. Isto não é contacto casual e não é boleia súbita. Esta é viagem acordada onde uma pessoa responde por local e técnica, segunda, pela sua presença e desejo duro de desaparecer sem cerimônias. Enigma do conhecimento resolvido. Juntou-os fórum fechado e chats X, M, PP fixaram plano. Mas como exatamente passou a noite em Dolac? E o que ficou no cartão de memória que alguém tentou curar com fogo? Aqui papel e registros de texto cedem lugar a ficheiros de vídeo. Peritos puxam do microSD vazio fragmentos, e isto tornará chave para a compreensão do último trajeto de Thomas. Depois, reconstrução por minutos. Quanto tempo Câmara trabalhou? Quando o som desapareceu? Que palavras ficaram na gravação e quais desapareceram para sempre? Mas antes de decompor fragmentos de vídeo por minutos, no caso irrompe ruído estranho, dinheiro vindo do nada. Quem foi o terceiro espectador? Perícia cripto que vai paralela à análise do portátil encontra num dos endereços ligados à carteira de Petar transferência recebida. 0,05 BTC. Naqueles tempos, soma sensível. Na observação, pela transmissão. Sentido transparente. Alguém esperava a transmissão. Pela cadeia de blocos transferência vai para a bolsa. E bolsa, instituição aborrecida e pedante, guarda documentos. Por pedido chegam dados KBC. Pagador. Homem de Pula, cidade costeira mais abaixo no mapa. Não parente, não colega de Petar. Segundo o questionário, funcionário de escritório comum gosta de futebol e cerveja artesanal. Convidam-no para a conversa. Ele fica nervoso, mas abre telefone sem tentativas de brincar com senhas. Na correspondência, frases breves. Haverá stream? Sim, se rede aguentar, endereço para transferência, emoji com polegar para cima. Depois, silêncio e uma mensagem de Petar. Na floresta apanha mal. Adiamos. Pagador assegura que para lado nenhum naquela noite foi. Verificam. Câmaras do pub na rua central de Pula fixam-no das 21h10 e quase até ao fecho. No balcão, recibo de várias IPA e hambúrguer. Pagou com cartão. Depois, imagens à saída, táxi. Terminal debita viagem até sua casa.
Registros móveis da companhia telefônica confirmam. Toda a noite, aparelho agarrava-se a antenas no perímetro da cidade. Nenhumas mudanças em direção a Rijeka e muito menos montanhas. Para perceber definitivamente que terceiro é apenas observador, olham na técnica de petar. No telefone, série de testes de velocidade de ligação ao longo da autoestrada e nas curvas para a cabana. Gráficos vazios de ping, tentativas falhadas, carregamento, menos de 0, qualquer coisa de megabit. Vê-se como ele tentou na véspera e no dia do encontro, e depois desistiu. Perto da casinha rede, rompe-se como fio molhado. No portátil, rascunho de post com anúncio de transmissão não enviado. Ao lado, ficheiro com exemplo de nome de gravação que ficou exemplo. Puzzle forma-se simplesmente. Homem de Pula pagou pela promessa de ver, mas ficou diante do ecrã de player vazio. Ele não estava no carro, não estava atrás da câmara, não se aproximou de Dolak. Este é rasto falso. Bonito porque monetário e por isso perigoso, mas completamente fechado por recibos, câmaras e antena no teto do pub. Mas Petar agia sozinho. Preparava local, levava bidão, recolhia tripés e tentava inventar como fazer transmissão onde não há transmissão. Não resultou. E quando este ramo se corta, na mesa fica o principal, a própria gravação. Fragmentos recuperados do cartão danificado, metadados do relógio da câmara, pedaços de som, tudo o que pode contar à noite em Dolak melhor que quaisquer chats e transferências. Depois, reconstrução a que já não se pode objetar com dinheiro ou álibi alheio. Quando dinheiro e espectador de Pula vão para o lado, fica a pergunta pela qual tudo em geral começou. Sobre o que exatamente acordaram Petar K e Tomás B? Resposta não está em máscaras pretas e não em organizações secretas. Está no texto, cuidadosamente guardado em Petar na pasta com screenshots. Fundo preto de fórum fechado. Nicks, em vez de nomes e tópico com nome inofensivo tipo cenários de saída. Petar sob Nick Chronicler, cronista. Ele escreve longamente, sem emoções, como se fizesse instrução. Posso ajudar com documentação de saída. Depois, lista de serviços, configuração de câmara, luz, armazenamento de ficheiros em lugar seguro, para tudo ficar fixado e arrumado. A sua linguagem é seca, quase técnica, e exatamente isto perturba mais forte que quaisquer ameaças. Thomas responde com Nick Finis, fim. As suas mensagens são mais curtas. Não quero funerais. Quero desaparecer limpo. Entre eles amarra-se correspondência onde não há insultos, não há negociação, apenas discussão de ritual. Nos chats X, MPP, cronologia, constrói-se claramente. Novembro, primeiro contacto no fórum. Dezembro, videochamada para conhecimento, onde eles verificam como funciona câmara e som. Janeiro, logística. Petar propõe casa florestal, longe de estradas. Promete apanhar chave de conhecido guarda florestal, enumera inventário, tripés, gerador, abraçadeiras de correias para fixação, produtos de limpeza para depois. Frases que fazem correr frio pela espinha parecem inventadas por arquivista. Documentação, seção, ficheiro final. Thomas faz perguntas diretas. Haverá vestígios? Zrenia. Pode-se fazer para não me encontrarem? Petar responde. Tudo ficará fixado. Depois, limparemos. Na etapa de fevereiro no chat aparece timing exato. Encontro em Jabica, ir por A6, filmar última noite. Nos screenshots há até capa provisória de ficheiro e nomes de pastas com datas. Importante o que nestas conversas não há. Lá não há dinheiro como motivo, nem promessas de honorários, nem negociação por serviços. Petar não pede pagamento, pede reconhecimento, like no fórum, possibilidade de mostrar a eleitos. Para ele, isto é controlo sobre cena e prova da própria importância.
mesmo que diante de dezena de anônimos. Para Thomas, imagem romantizada ir sem funerais, para ninguém estar junto ao caixão e pronunciar palavras de serviço. Une-os não ganância, mas cenário comum muito escuro onde um assume papel de realizador, outro de participante concordante. E aqui é importante pronunciar fórmula habitual mais dura. Juridicamente, concordância, nada muda. Isto não salva de responsabilidade. Nos materiais ficará assim: acordo onde palavras-chave, fixação e última noite. E ao lado delas, correias preparadas, química clorada e forno que trabalhou toda a noite. Vemos motivo não em dinheiro e não em lampejo súbito de raiva, mas em desejo de pôr visto no próprio projeto pervertido. Tudo preparar, conduzir ritual, fazer gravação, limpar vestígios. Assim, fecha-se enigma do seu conhecimento. Chronicler e Finis encontraram-se no corredor estreito da rede onde as pessoas prometem desaparecimento bonito, sem testemunhas e funerais. Mas palavras, isto é apenas metade. Segunda, o que Câmara ainda assim conseguiu filmar enquanto o cartão de memória não encontrou fogo. E eis agora, quando são claros papéis e motivo, fica o mais pesado. Por fragmentos restaurar noite em Dolac, por incrementos de nomes de ficheiros, por falhas de som, por como no enquadramento entra folha de papel com últimas linhas, por fragmentos restaurar noite. Mas antes, estes fragmentos põem diante da pessoa que tudo isto inventou. O que respondeu Petarcá, quando lhe apresentaram registros dos chats e dados de Dolac. Gabinete sem teatro. Investigador lê uniformemente Nix Chronicler e Finis. Linhas sobre gravação da última noite. Lista de inventário. Na mesa deitam fotos. Sifão com química e ADN de Thomas. Cinza com fibras sintéticas e anéis de abraçadeiras. Vestígios de limpeza na parede. Ao lado, mapa do trajeto. Jabica. Rijeka Nascente. Grobnik. Ostarige. Impressões de registros ENC com minutos. Imagens de câmaras. Chave com etiqueta Dolac. SMS do guarda florestal. Testes falhados de velocidade no telefone. Bem prova. Aquele mesmo micro SD com vestígios de aquecimento. Reconhece este portátil como seu? Sim ou não? Este é o seu automóvel? Pausa. Voz do investigador não se levanta nem uma vez. Petar pede água, endireita a manga e cala-se. Fórmula sobre direito de não testemunhar. E depois silêncio. De prestar depoimento, ele recusa-se. Mas a esta altura a base já está recolhida. Trajeto, química, ADN, chats, chave e cabana concreta. Depois estrada óbvia, resolução sobre acusação e transição para o que é mais forte que quaisquer palavras. Reconstrução da noite por fragmentos de vídeo e metadados. Reconstrução por fragmentos de vídeo. Próximo passo. Mas pergunta principal soa mais simples. O que estava no cartão de memória danificado? No laboratório fazem imagem do microSD e começam file carving. Puxam dados de vídeo não por nome de ficheiro, mas por assinaturas de bytes. Cabeçalho não há, contentor estragado, som atrasa-se. Por pedaços recolhem-se 11 minutos e meio de gravação. Câmara sabia que filmava, mas esqueceu-se como se chamava. Aborrecimento técnico transforma-se em diamante do caso. Imagem abre-se com ligeiro degrau nos primeiros quadros. Ponto estático. Tripé está junto à parede da cabana de caça. No enquadramento, mesa com 2 canecas, lâmpada de querosene. À esquerda vê-se canto do forno. Ouve-se zumbido não alto. Parece gerador portátil. No 3º minuto entra no enquadramento o homem em fleece de trabalho, reconhecível por rosto e altura, Petar K. Ele endireita a ótica, afasta-se, fica de lado para não tapar vista. No centro, cadeira. Na cadeira Thomas B., mãos fixadas com abraçadeiras de correias aos braços. Ele olha para a câmara e desdobra a folha. Lê em polaco, uniformemente, sem pausas.
Sobre ir embora por vontade própria, pede para ninguém procurar. Sem funerais, sem publicidade. Em russo, estas palavras soariam como testamento de uma frase. Várias vezes ele engana-se e lança olhar para a direita. Lá, fora do enquadramento, Petar dá indicações. Mais alto, desde o princípio. Num momento, Petar aproxima-se, puxa a abraçadeira nas costas, volta para a margem do enquadramento. Nenhuns lampejos de agressão. Tudo como se filmado para instrução, frio e metódico. Faixa sonora no fim com um eco ligeiro foge da imagem, mas sentido não se perde. Thomas acaba de ler apontamento. Baixa olhos. Depois ouve-se como Petar pronuncia frase sobre última noite e verifica indicador na câmara. Gravação corta-se bruscamente, sem créditos e quadro pausa. Exatamente assim para a técnica quando a desligam com pressa. Metadados que sobreviveram ao nível do bloco coincidem com 12 de fevereiro de 2017. Isto confirma-se também indiretamente. Incremento de nomes de ficheiros da câmara, hora da última sincronização com o smartphone de Petar, registros de células, imagem, som e datas convergem com trajeto. Encontro em Rijeka, estrada por A6, Cabana do Lac. Vídeo não mostra tudo, mas mostra a principal. 2 pessoas numa sala, preparação de fixação e apontamento lido em voz alta. A partir deste momento, adivinhações acabam. Esta é prova direta com que caso transita do plano de versões para plano de tribunal, para como estes 11 minutos soarão na sala e no que se transformarão para Petar K. E eis estes 11 minutos soam já não no laboratório, mas na sala. Ecrã, Cabana do Lac, folha nas mãos de Thomas. Mas como defesa de Petar K reagiu à gravação de vídeo? Linha simples e parece única possível. Concordância. Advogado mostra impressões de chats, cita frases, quero ir sem funerais, e tudo ficará fixado. Chama Petar não agressor, mas executor de vontade alheia. Tenta entrar como técnico. Vídeo sem cabeçalho completo de ficheiro. Som às vezes navega. Significa gravação não é fiável. Pede para reconhecer clipe inadmissível e correspondência, pessoal e não refletindo realidade daquela noite. Procuradoria responde secamente. Primeiro, direito de privar-se de vida pessoa não pode dispor em sentido jurídico. Concordância, para isto é nula. Segundo, fonte de vídeo estabelecida, suporte apreendido por protocolo, cadeia de armazenamento não se rompeu, cabeçalho incompleto e desincronização, consequência de dano térmico e não montagem. Terceiro, na gravação vê-se não pedido de ajuda, mas fixação preparada, abraçadeiras de correias, comandos mais alto e, de novo, depois corte brusco. Isto não é observação de lado, isto são ações ativas. Tribunal ouve perito psicólogo. Este analisa a dinâmica de relações nas mensagens e no vídeo, em Petar, necessidade expressa de controlar e documentar, construção pedante de ritual, procura de reconhecimento da audiência. Em Thomas, vulnerabilidade e ideia romantizada. Desaparecer sem publicidade. Tal união, diz perito, não faz acontecimento voluntário evento em sentido legal. Gere processo e leva-o ao desfecho, segundo concorda não compreendendo consequências. Decisão soa uniformemente e privada de efeitos. Tribunal rejeita argumentos de defesa sobre concordância e sobre inadmissibilidade de gravação. Videoclipe reconhece-se como prova, chats, materiais admissíveis e conclusão psicológica junta-se ao caso. Lacuna fechada. Petar K fica sob custódia e processo transita para estágio de julgamento judicial pleno. Testemunhas, perícias, trajeto por minutos e aquela mesma cabana onde tudo foi fixado. À frente, sessões sobre essência e sentença. Lacuna fechada. Resta reunir tudo numa linha única. Qual é a versão completa, passo a passo, dos eventos segundo a opinião da investigação? 11 de fevereiro,
Dia -1. Petar compra faca, rolo de corda, 2 bacias de plástico e branqueador. Recibo datado à noite. Lá mesmo na Ina, ele apanha combustível e abastece bidão. Neste mesmo dia, com Astra cinzento, ele vai para A6 e sai em direção a Mrkopalj. Registros INC fixam isto. Na cabana Dolac aparece equipamento: tripés, câmara de ação, gerador portátil. Sobre isto dirão recibos e vestígios no interior. 12 de fevereiro, 17h06. Thomas sai para a plataforma de Jabica. Câmaras apanham como ele entra no Astra cinzento. 17h18, carro na E65. 17h32, Grobnik. 18h01, saída Ostarije. Por volta de 18h10, eles na casinha. Dentro, abraçadeiras de correias preparadas, na mesa lâmpada e 2 canecas. Até tarde da noite, preparação de cena. Petar configura a ótica, verifica som, escreve apontamentos teste no telefone. 22h30, arranque de gravação, fragmentos recuperados do microSD. Hora confirmada por metadados e sincronização com o smartphone. Thomas senta na cadeira, mãos fixadas. Lê para a câmara apontamentos sobre última noite. Entre 22h30 e 0h47 de 13 de fevereiro, intervalo crítico após qual Tomás já não dá sinais de vida. No sifão ficarão vestígios de produto branqueador e seu ADN no forno, cinza com sintético derretido e anéis de abraçadeiras na parede, vestígio de limpeza. 13 de fevereiro, manhã cedo. 5h40. Astra deixa Dolac. Pela fita da estrada com portagem carro, vai em direção a Rijeka. No estacionamento do posto, Petar compra 2 cafés na promoção, mas no habitáculo 1, isto vê-se no vídeo. 7h12. Câmara na ponte sobre Rijetina fixa-o na cidade. Depois, destruição de provas, cinza no forno, cartão de memória queimado, processamento com química e mochila atirada de Tomás no contentor perto de Fugine. Em 2 semanas exatamente ela surgirá na triagem e devolverá ao caso nome. Cada passo aqui apertado por concreto. Recibo, a faca e corda. Registros ENC e câmaras. A trajeto. Chave Dolac e SMS do guarda florestal. A localização. Perícia, a química e ADN. Vídeo restaurado, a própria cena. Na soma, isto não é improvisação e não é boleia, mas preparação sequencial, realização e tentativa de esconder vestígios. Depois fica a formalidade mais terrível que quaisquer adivinhações. Versão da investigação vai para a sentença. Versão da investigação vai para a sentença. Que decisão proferiu o tribunal da cidade de Rijeka? Processo vai de 3 de junho a 20 de novembro de 2019. Sessões sem efeitos. Protocolos. Requerimentos. Peritos por vez. Tribunal ouve criminalistas, forenses digitais, psicólogo, sinólogo. Chama trabalhadores da estrada com portagem, segurança da estação rodoviária, guarda florestal, funcionário da estação de triagem. No ecrã por pontos passam provas. Vídeo restaurado de 11,5 minutos da cabana Dolac, registros X e MPP. Trajeto ENC, Jabica, Rijeka Nascente, Grobnik, Ostarije. Chave com etiqueta Dolac e SMS do guarda florestal. Cinza do forno com fibras sintéticas e anéis de abraçadeiras. Vestígios de produto branqueador e ADN de Thomas no sifão. Recibo do hipermercado Italão Ina. Gravações de câmaras. Defesa repete linha de concordância e disputa admissibilidade de vídeo. Tribunal deixa-a sem satisfação. No final, Sala aquieta-se não por retórica, mas por fórmula que todos esperavam. Tribunal reconhece Petar K., culpado por conjunto, homicídio com crueldade especial, profanação de corpo, obstrução à justiça. Punição, 28 anos de privação de liberdade. Adicionalmente nomeado controlo pós-penitenciário. 5 anos de supervisão com limitações a serviços anônimos de internet e terapia obrigatória.
Formulação: lê-se uniformemente, sem pausas. Ponto no caso põe-se juridicamente e não emocionalmente. Culpado, condenado. História que começou com mochila sem nome recebe número oficial de sentença e data. História recebeu número e data. O que aconteceu após tribunal? Petar enviado para cumprir prazo. Na sentença, há parágrafo depois. 5 anos de supervisão, verificações de dispositivos, proibição de VPN e mensageiros cifrados, nenhuma rede anônima, terapia obrigatória. DOLAC, fechado com fechadura nova. Floresta cala-se. No forno e sifão encontraram apenas vestígios e um pouco de fragmentos processados. Do resto, natureza não devolveu. Juridicamente, ponto está. Factualmente, reticências. Sabemos trajeto e técnica, mas não sabemos últimos minutos. Vídeo corta-se. E depois silêncio. Petar K cumpre punição. Nome de Thomas B fica na procura como caso fechado e na memória daqueles que o esperavam em casa. História que começou com mochila na triagem acaba com cadeira vazia diante da câmara.